Olá a todos, e bem-vindos ao meu canal. Hoje faremos uma profunda viagem na história de Ismael, um personagem intrigante das Escrituras Sagradas. Neste vídeo, examinaremos a vida de Ismael. Sua trajetória é essencial para a compreensão de várias tradições religiosas com implicações significativas na compreensão da história. Ismael, o filho de Abraão e Agar, enfrentou desafios notáveis ao longo de sua vida. Sua jornada o levou desde seu nascimento na antiga Mesopotâmia até suas experiências no deserto, e seu impacto perdura nas tradições religiosas que evoluíram ao longo dos séculos. O que podemos inferir sobre Ismael com base no relato bíblico? Ismael foi o primogênito de Abraão. Ele nasceu quando tinha 86 anos e residia nas proximidades de Hebrom. A história começa em Gênesis 15, quando Deus, durante uma aparição, faz a promessa a Abraão de que ele terá um filho e se tornará o pai de muitas nações. Nesse ponto, Abraão era casado com Sarai, porém, ela era estéril. A solução para esse dilema surge em Gênesis 16, quando Sara, ainda chamada Sarai na época, sugere a Abraão, que ainda atendia pelo nome de Abrão, que tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Sarai dá Agar a Abraão como concubina, e assim, Agar concebeu um filho de Abraão. Esta prática, aparentemente comum na época, envolvia a oferta de uma serva pela esposa ao marido. Todos os filhos nascidos dessa união eram considerados filhos do casal. No entanto, essa solução, que poderia ter parecido razoável, acabou gerando conflitos e tensões na família. Quando Agar engravidou, ela começou a desprezar Sarai, o que levou Sarai a buscar a ajuda de Abraão. Isso resultou em conflitos, e em Gênesis 16:4, lemos sobre o desentendimento. Então, quando ela viu que havia concebido, sua senhora tornou-se desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: "Meu erro está com você. Entreguei minha criada em seus braços, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e você." Abraão permitiu que Sarai agisse como achasse melhor, e a situação resultou na fuga de Agar devido à crueldade de Sarai. Apesar de Ismael ser o filho de Abraão, legalmente ele era considerado filho de Sarai. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sarai e Abraão, intensificou ainda mais as tensões familiares existentes, que já haviam começado antes do nascimento de Ismael. Anos mais tarde, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, que incluía a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família, incluindo Ismael, que tinha 13 anos na época. O relato continua com um encontro no deserto, onde o anjo do Senhor encontrou Agar e a orientou a retornar a Abraão. O nome Ismael foi dado ao filho que ela carregava, o que significa "Deus ouviu", em referência à angústia de Agar. No entanto, as tensões entre Sarai e Agar chegaram ao auge durante o desmame de Isaque. Sarai, profundamente perturbada, pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Abraão considerava Ismael como o filho prometido por Deus e chegou a questionar a necessidade do nascimento de Isaque. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com gentileza, apesar da contrapartida de Sarai. Sarai via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família, o que levou ao pedido de expulsão. Uma decisão que contrariava as normas da época, uma vez que os filhos das servas podiam ser despromovidos, mas não despedidos sem justa causa. É importante mencionar que a resistência de Abraão a essa ação foi baseada na orientação divina, sugerindo que a ação tomada não estava conforme as normas da época. A motivação de Sara permanece um tópico de questionamento. Teria sido devido a algum ato de Ismael que ameaçou Isaque, ou simplesmente a presença dele representava uma ameaça? Gênesis 21 relata que Sara viu Ismael escarnecendo de Isaque. Isso nos leva a questionar se Ismael estava zombando de Isaque ou simplesmente interagindo com ele de maneira amigável. O termo zombar, nesse contexto, pode significar zombar, ridicularizar ou até mesmo demonstrar contentamento com a situação. Sara, por sua vez, passou a considerar Ismael como um rival de Isaque, não devido a atos específicos que ele tenha cometido, mas simplesmente por sua existência. O autor do livro de Gênesis conta essa história com o objetivo principal de estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não apenas como indivíduos, mas como representações das obras de Deus. A ideia subjacente é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não se limitou às leis naturais e ordinárias.
transcendeu as limitações humanas. Embora a preferência divina por Isaque como filho da esposa de Abraão estivesse conforme os costumes da época, a rejeição de Agar e Ismael acentuou ainda mais esse contraste. Agar foi enviada para o deserto com seu filho, conforme registrado em Gênesis 21. Esse ato, apesar de causar desconforto a Abraão devido ao seu afeto por Ismael, foi justificado por Deus. Além disso, Deus prometeu fazer uma nação a partir do filho de Agar, visto que ele também era descendente de Abraão. Essa promessa divina se cumpriria posteriormente, como registrado em Gênesis 25:12, quando Ismael gerou 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e deram origem a uma nação. A região onde os descendentes de Ismael habitavam incluía Avilá e Sur, localizadas na região norte da Península Arábica, caracterizada pela vida nômade. A influência dos descendentes de Ismael na história da região é notável, e desde o início, eles se destacaram como um povo guerreiro, cumprindo a profecia de Deus de que Ismael seria como um jumento selvagem. Sua mão estará contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16:12. Gênesis 36:12 nos apresenta um cenário em que apenas Isaque permanece como herdeiro das promessas feitas por Deus a Abraão. Entretanto, é importante observar que Ismael e outros filhos de Abraão, frutos de relações com concubinas, também foram abençoados por ele, como evidenciado em Gênesis 25. Isso significa que tanto o filho de Agar, quanto os filhos de Quetura receberam heranças materiais do patriarca. Conforme a narrativa bíblica se desenrola, não encontramos relatos de conflitos significativos entre Ismael e Isaque após o período de suas respectivas gerações. Ambos são mencionados em Gênesis 25:9 como tendo sepultado seu pai, Abraão, juntos, em Macpela. Muitos dos nomes citados nessa genealogia bíblica se tornaram famílias tribais influentes na época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles foram organizados em 12 tribos que levavam uma vida nômade no deserto, conforme descrito em Gênesis 25. Ismael faleceu aos 137 anos. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre seu local de sepultamento, a tradição muçulmana sugere que ele foi enterrado na Caaba, em Meca. No contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz menção específica a Ismael. Ele utiliza a figura de Ismael, filho da escrava, em uma alegoria que contrasta os legalistas religiosos com aqueles que nascem segundo o Espírito e desfrutam da liberdade em Cristo, conforme registrado em Gálatas 4. Em resumo, Ismael, filho de Abraão, desempenhou um papel importante na história bíblica, sendo abençoado por Deus, embora não tenha sido o filho da promessa. Sua descendência, assim como a de Isaque, floresceu, estruturando-se em 12 clãs tribais. Esses eventos e as relações entre as descendências de Ismael e outros povos, como os midianitas, enriquecem a narrativa bíblica. Hoje, os árabes frequentemente reivindicam sua genealogia a partir de Ismael, com algumas teorias sugerindo que essa conexão pode ser substancial. No entanto, é importante observar que a Península Arábica foi habitada por uma variedade de descendentes de Abraão, incluindo os de Quetura e os filhos de Esaú. Portanto, nem todos os árabes contemporâneos são necessariamente descendentes diretos de Ismael, apesar de certas afirmações. A narrativa de Ismael, filho de Abraão, transcende sua biografia individual e contribui para a compreensão mais ampla da obra de Deus e de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, enfatizando a graça divina em nossa salvação, conforme explorado pelo apóstolo Paulo nas epístolas. Isso ilustra a profunda verdade espiritual relacionada à nossa fé em Jesus Cristo. Como crentes, somos nascidos segundo o Espírito, livres da escravidão da antiga aliança. Portanto, nossa filiação está na nova aliança, baseada na graça divina, por meio da obra redentora de Deus em favor da humanidade. Essa analogia nos lembra que somos livres, gerados pelo Espírito e não somos mais escravos da lei. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão mais profunda sobre a história de Ismael e sua importância. Se você deseja continuar aprofundando seu conhecimento sobre assuntos bíblicos, assista a outros vídeos em nosso canal. Além disso, não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo.
Isso ajuda a disseminar o entendimento das tradições religiosas e culturais que moldaram nossa sociedade. Fiquem com Deus e até a próxima!